Olá, recomendo a leitura e anotação do que você acha mais importante destacar na primeira unidade da disciplina. Você deve obrigatoriamente explorar o conteúdo do e-book já disponibilizado. A unidade aborda os seguintes tópicos, aqui apresentados de forma sintética. Conceito de poder. Poder é um dos fenômenos mais difundidos na vida social. Os donos do poder. O Estado brasileiro tem dono? Em tese, numa democracia, o poder emana do povo e, em nome do povo, é exercido. Como o Estado moderno ocidental se implanta entre nós? Quem são, primeiro, os donos do poder do Estado? Segundo, os donos e controladores dos grupos de comunicação, meios de comunicação que são instrumentos poderosíssimos na disputa democrática pelo poder na modernidade. Antes de tudo, buscamos as origens do Estado moderno, republicano, liberal, democrático e suas contrafaces. Por exemplo, a ordem econômica, cuja base foi a escravidão da mão de obra africana. Sem ela não existiria riqueza, fruto do trabalho. A longevidade do colonialismo e do escravismo até o 13 de maio de 1888 somente se explica à base da violência. O Estado patriarcal, patrimonialista, centrado na autoridade absoluta do senhor de latifúndios e de pessoas, se ergueu no Brasil à base do genocídio, da tortura, do chicote, somente desafiado pela Igreja, que detinha o poder sobre as almas. A cultura da violência está no gênese desse Estado. Colonialismo e escravidão, como mostra Frantz Fanon no livro Os Condenados da Terra, são a violência em estado bruto. Escravismo e colonialismo, bases da formação socioeconômica brasileiras. Vasta bibliografia aborda esse tópico. Algumas obras foram já aqui citadas. Pode-se ainda destacar o profundo estudo do Gilberto Freire, publicado na trilogia Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. O autor, enriquecido por variadas fontes de consulta, dedica-se ao estudo da formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Um contraponto à visão freiriana pode ser Florestan Fernandes, com seu alentado trabalho à integração do negro na sociedade de classes. Atuais implicações do escravismo colonial e da formação socioeconômica brasileira estão analisadas de forma interdisciplinar no pequeno livro intitulado Nossa Escravolândia, Sociedade, Cultura e Violência, do Pitoresco ao Perverso. Autores como Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda dizem quais são os donos do poder. Um poder que se reproduz, que se divide entre algumas poucas famílias. Laços de sangue, de origem, de clientelismos, de apadrinhamentos, asseguram o poder político e econômico nas mãos de alguns. Poderes e contrapoderes, de colônia portuguesa aos dias atuais. Se etimologicamente república, res publica, é o entendimento de que o Estado é uma coisa pública e não de particulares privados, no Brasil esse ideário já nasce corrompido. Os que são recrutados para assumir o poder na nova ordem provém das antigas famílias, consanguíneas ou estendidas, de potentados rurais. Nesse sentido, os donos do poder mantêm a mentalidade de defesa mais dos privilégios familiocráticos de sua casta que o interesse do bem comum. A fidelidade para com a família, para com o patriarca, para com o padrinho, não deve titubear quando confrontada com valores republicanos. Tal fidelidade vem antes de tudo o mais. Não se debate ideias ou ideais, projetos políticos de longo prazo para a nação. As agremiações partidárias, cujo fim precípio é a conquista do poder, surgem em torno de pessoas e de famílias, sem projetos virtuosos, sem programa ideológico reconhecível em sua factibilidade distinta. O Estado é compreendido não como coisa de todos, do público,
mas como coisa minha ou cosa nostra, do nosso grupo ou partido político, em geral agremiações personalistas, comandada a ferro e fogo por um neopatriarca. A institucionalidade das relações sociais sofre profundos questionamentos perante esse modus operandi. Na esfera pública, confunde-se a impessoalidade dos tratamentos por frieza, exigindo-se intimidades até no trato interpessoal. A burocracia, ferramenta que dá eficiência e equanimidade aos cidadãos, é utilizada aqui para dificultar a vida dos que não gozam da amizade do agente em função pública. Este, revestido da autoridade concedida pelo soberano, a quem deveria servir diligentemente, atribui-se um poder autossuficiente, praticando abusos e arbitrariedades à revelia do próprio arcabouço legal. Há ainda na primeira unidade o subtópico os controladores dos grupos de comunicação. Este é um subtópico que requer atualizações frequentes devido à velocidade das mudanças e alterações que ocorrem no mercado de comunicações no Brasil e no mundo. De forma genérica, pode-se afirmar o seguinte: uma das características do mercado de comunicações desde o final dos anos 1990 tem sido o alto grau de concentração da propriedade dos veículos de mídia. Isto é verdade para o mundo e para o Brasil, tanto no que concerne à propriedade de produção de conteúdos veiculados, quanto ao que concerne aos meios, média ou veículos de distribuição de conteúdo. Como consequência da alta concentração, os consumidores de conteúdos noticiosos e de entretenimento produzidos e distribuídos por esses gigantes da comunicação recebem aquilo que Milton Santos definiu como informação interesseira e interessada. Isto é, recebem a visão de mundo que os grandes conglomerados de mídia querem difundir, baseada em interesses ideológicos, econômicos e políticos. Ao pesquisar na internet, ferramenta que facilitou o acesso quase intoxicante à informação, também domínio de alguns titãs empresariais, você terá a oportunidade de confirmar o que aqui se afirma. Nos vemos a seguir.